Iniciemos nosso encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Renovemos nossa fé na presença do Senhor. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Mesmo estando distantes fisicamente, que nós nos sintamos em profunda comunhão entre nós e que o Senhor nos ilumine. Invoquemos Nossa Senhora das Dores, rogai a Jesus por nós. Nosso último encontro foi para refletir o primeiro capítulo do livro do Gênesis, que fala sobre a criação do mundo. É chamado do Exameron, a criação em 6 dias. Tudo foi sendo criado na maior harmonia possível. Foi falado que até mesmo os pagãos, como os gregos, contemplando o mundo, chamaram de cosmos, que significa harmonia. Onde houver uma harmonia, existe logicamente um organizador, um harmonizador. Os latinos também contemplaram o mundo, como todos os povos o fazem, para dizer que esse mundo é puro. A palavra mundo vem daí puro. O que não é mundo é impuro, é imundo. Então foi feita a criação, as coisas foram saindo das mãos do Criador. A reflexão está sendo baseada na fé. E na medida em que saíam das mãos do Criador, elas eram canonizadas. O céu foi canonizado, a terra foi canonizada, a água, tudo é canonizado. E no fim, como rei da criação, foi colocado o ser humano. Eu costumo brincar, mas é um bocado de verdade. A Bíblia diz que as coisas foram sendo criadas e foram contemporaneamente canonizadas, eram boas. E não diz que o ser humano era bom. Criou o ser humano porque ele não é estático. Ele está aberto a uma perfeição sem limite. Sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E a este ser humano foi dado reger sobre as aves dos céus, os animais da terra e os peixes do mar. Então, tudo que tinha sido criado foi colocado sob o domínio da direção do ser humano. Ao ser humano foi reservado ter uma vida de intimidade com Deus. Viver em comunhão com este Deus numa espécie de cocriação. Então, aquilo que não era conveniente para o ser humano, cabia a ele adaptar no mundo, abrir estradas, construir prédios, barreiras, etc. Então, esta criação é chamada do Exameron. E é uma narração chamada do sacerdotal, Priester Codex, que o Gênesis não foi escrito naquela época. O Gênesis foi escrito bem posteriormente e tem no mínimo 4 grandes fontes. Sei que há algumas contestações, mas até hoje não se encontrou uma solução melhor. Então tem esta narração que é escrita por um sacerdote, é uma liturgia, uma leitura litúrgica que ele faz do mundo. Não quer dizer que primeiro veio isto, depois veio aquilo. Mas o que interessa para nós hoje é uma outra criação. Essa é bem antiga. É chamada a criação do Deus oleiro. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver o trabalho que faz um oleiro. Primeiro ele bate aquela porção de barro, põe num torno que fica girando e com mãos hábeis eles vão formando de imediato, em fração de segundo, vão formando os mais variegados tipos de vaso, delgado, bojudo, etc. Então, é uma arte que tocou profundo no coração do ser humano e que chama também a atenção de nós, o Deus oleiro. Esta narração, que é um tanto mitológica, um tanto de lenda, por favor, olhemos a palavra lenda na devida proporção, com a devida profundidade. Lenda vem de legenda,
é uma coisa que deve ser lida, que vale a pena, porque há um ensinamento através dos diversos gêneros literários. Nós podemos ensinar as coisas, legenda, e deixar um cair, principalmente. As palavras proparoxítonas são dificilmente bem usadas pelas pessoas mais simples, e a palavra legenda ficou lenda. Lenda, então, é uma narração que traz ensinamentos, como nós fazemos com as nossas crianças. Com historiazinhas, fictícias ou não, nós levamos ensinamentos. Então temos esta narração do Deus oleiro. Deus criou o ser humano e colocou num jardim. Vamos nos colocar naquele contexto de profunda aridez. Israel, quase que não se encontra água. Falar em jardim é falar num paraíso. No jardim não havia nada. Somente havia plantas e não havia animais, não havia nada. É impossível haver plantas assim sem animais, sem bichinhos, que são os animais, os bichinhos que fazem proliferar as plantas. Lá foi colocado o ser humano, isto é, o ser humano foi criado distinguido. Podia fazer de tudo nesse jardim, menos uma coisa, de servir-se de uma árvore proibida. É certo que Deus, em toda a sua onipotência, Ele não pode fazer um outro Deus. Para dizer que o ser humano tinha suas limitações, diz que ele podia comer de tudo, menos o fruto de uma árvore. Mas estava lá o ser humano sozinho. Deus então mandou também os animais, e o ser humano foi colocando nome aos animais. Impor nome a alguém significa uma posse. Invocar o nome de Deus, nós devemos ter consciência disto. Invocar o nome de Deus é praticamente trazer Deus para nós. É uma verdadeira consagração. E sempre insisto que a presença de Deus é sempre uma presença dinâmica. Ele está para agir, para fazer crescer, não num agir que venha a nos inibir. Deus não é ditador. Ele está para nos dar a possibilidade de atingir a perfeição, sermos perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. E haja estrada a percorrer para atingirmos esta perfeição. É lógico, não? E o ser humano não era assim feliz. Foi então daquele chão, é feito barro. Perdão, antes da criação, de falar do ser humano, estava lá o jardim, e Deus plasmou o ser humano do barro. Isso parece que não significa nada, porque esse boneco feito do barro, ele vai receber um sopro divino, algo do próprio Deus, é o Ruach, é o Espírito de Deus. Então recebeu uma alma especial. E esse ser humano, mesmo entre tantas delícias, tantos benesses, ele não se encontrava. E não se encontrou também uma companhia condigna entre os bichinhos. Foi então, como ordinariamente se fala, da costela desse ser humano, foi tirado algo para fazer a mulher. Eu sou do grupo que aceita essa palavra tselá. Tselá significa uma parte, mais do que significar uma costela, significar uma parte. Isto é, o ser humano foi como que dividido. Então ficou o ser humano masculino e o ser humano feminino. Essa ideia nós encontramos até mesmo entre os pensadores gregos, como Platão, por exemplo, né? Que acha o ser humano como algo redondo, muito ágil, que depois foi pelos deuses divididos dada a sua agilidade. Então, por isso, o ser humano está sempre à procura da sua metade. Isso entrou também na nossa cultura, que falamos entre os namorados, você encontrou já a sua metade? Então, do ser humano masculino, é tirado uma parcela. Então, tem várias citações bíblicas que falam, por exemplo, de uma porta com dois batentes que se formam uma coisa única, para mostrar que a mulher é da mesma dignidade do ser humano. Então, foi dada a proibição ao ser humano de comer do fruto proibido. Como falava, porque Deus, na sua onipotência, não podia criar um outro Deus. E o ser humano é tentado, uma serpente. Tenhamos presente que a serpente é um ser como os outros, mas foi escolhida a serpente
porque a serpente era adorada no norte da Palestina como um ser infinito. Eu já tive essa oportunidade quando era criança no seminário menor, visitando o Butantã. Eu via naqueles viveiros de cobras, uma saindo da própria pele. Parecia que era uma outra cobra. Ficou lá a pele montada e a cobra saindo. E foi por isso mesmo que a cobra era compreendida como um ser infinito, uma deusa, e ainda mais pela sua configuração era venerada como um órgão genital. Então era Deus ligado ao sexo. Então, para ridicularizar esse culto idolátrico, coloca a serpente como a tentadora. Agora, atenção para uma particularidade. O pecado não está na desobediência, em comer o fruto. O pecado é querer ser como Deus. Ao ser humano foi dado estar sempre em procura de ser como Deus. Procurando, quero dizer, ser perfeito como o Pai Celeste, mas nunca substituir Deus. Repito, o pecado amartia sempre em singular. O pecado, tirar o pecado do mundo. Esta parte, este aspecto do pecado ninguém vê, da falta ninguém vê. É no interior que acontece a desobediência. E esse pecado é externado pela falta. Então uma coisa é o pecado, outra coisa é a falta. Algo está amartia pecado, sempre no singular. E a amartia é a exteriorização do pecado. Então, uma vez que o ser humano quis ser como Deus, ele praticamente rompeu com o Senhor. E veio essa série, então, de excomunhões. Em primeiro lugar, o ser humano cria entre ele, isso ontem, hoje e sempre. Criamos uma barreira entre Deus e nós. É que Sartre dizia, se você é Deus, por que é você e não eu? Não é? Então essa briga parece-me eterna do ser humano contra Deus. Então o ser humano rompe contra Deus. Uma vez que ele se rompeu contra Deus, ele está se desestruturando também. Aquilo que São Paulo apóstolo diz muito bem, eu quero fazer o bem, mas sinto dentro de mim uma força que me leva a fazer o mal que eu não quero fazer. Então, desencontro entre o ser humano e Deus. Desencontro entre o ser humano e ele mesmo. E agora vai em queda. Desencontro do ser humano com a outra tu mesmo, com a esposa. Já o desencontro no casal. Foi a mulher que você me deu que me fez entrar nesse problema. E continua esta série de desencontros. No desencontro agora na família. Um irmão que mata o outro. Abel e Caim, e que continuamos, infelizmente, nesse desencontro tremendo. E ainda como bola de neve, esse mal vai crescendo. Há um desencontro na sociedade. Os seres humanos falavam e não se entendiam. É a Torre de Babel. A Torre de Babel não está falando no surgimento das diversas línguas, não. Isso está no capítulo 11 de Gênesis. Podem ver que no capítulo 10, capítulo anterior, várias vezes diz que os povos estavam divididos conforme a sua língua. E além disto também há um desencontro entre o ser humano e a própria natureza. A terra vai produzir os frutos das suas entranhas, mas com o suor de sua fronte. Então, há uma catástrofe tremenda, generalizada, uma descomunhão. O ser humano também sentindo-se estranho de Deus, ele teve vergonha de Deus, então teve vergonha da própria nudez. A nudez em si leva os esposos à comunhão. Quando uma pessoa não é íntima, nós nos recatamos mais. Temos mais liberdade se a pessoa não já é mais íntima. Então, praticamente, Deus foi vencido na criação. Mas naquele mesmo momento é prometido um Redentor. O descendente da mulher vai ser picado pela serpente, mas ele vai esmagar o pé da serpente. E aí começa, então, praticamente a partir daí, toda a história da redenção, que nós vamos começar a dar passos mais claros a partir dessa passagem. Então, o mundo, a natureza, sempre fica comprometida
pela ação do ser humano contra Deus, que vai em cascata, entrando de desencontro e desencontro. E que nós, desde já, vamos nos sentir responsáveis para trazermos o mínimo de encontro dentro de nós mesmos, e com este encontro em nós, nossos corações com Deus, nós saibamos colaborar para que o mundo volte à santidade original, volte à pureza e à harmonia que receberam da parte de Deus o Pai. Sejam louvados Jesus e Maria.